Olá, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como é que se faz a instalação do Galileu Demo e algumas de suas funcionalidades. Depois que você receber o seu e-mail, baixe o arquivo, que vai ter mais ou menos esse formato, Galileu Demo 106, clique duas vezes para instalar, siga as instruções da tela, selecione o idioma, avançar, aceite o contrato de licença, avançar, digite a senha que você recebeu por e-mail, continue, crie um ícone na máquina de trabalho para facilitar, instalar, ok. Vamos ver só onde ele instalou aqui, beleza, está aqui instalado o Galileu com o símbolozinho do Java. Você pode alterar aqui esse ícone para ficar mais fácil, por alguma coisa que seja mais prática para você conhecer. E está aí, o íconezinho diferenciado. Vamos lá? Clicando duas vezes no programa, o programa vai abrir. Essa é a tela principal, onde eu tenho aqui o menu de todas as informações, sendo que o menu arquivo eu tenho o bloco de notas. Abre o bloco de notas para você fazer alguma anotação. Sair, finaliza o aplicativo. Ok? Vamos entrar novamente nele. Cadastro, cadastro de faca e cadastro de clichês, nesta versão que é demo. Ferramentas, escolha de Nilox, porta-clichê, cálculo de rolinhos, calculadoras, cálculo de distorção e cálculo de matéria-prima e ajuda, onde eu tenho aí os acessos aos canais, o help, bem detalhado, com as informações necessárias de requisito do sistema e todas as janelas disponíveis nesta versão, ok? Vamos aí dar uma olhadinha agora como é que a gente vai trabalhar com alguma dessas ferramentas e como ela pode ser útil para você. Primeiro aqui em ferramentas, vamos em Calcula Rolinhos, por exemplo. Tá? É um softwarezinho até que eu tenho distribuído gratuito, essa parte aqui de Calcula Rolinhos. Então, digamos que eu vou fazer para o meu cliente aí rolinhos de 22 metros com etiquetas de 40 por 40 milímetros em uma carreira, tá? E o meu cliente aí quer 150 rolinhos aí, 150 rolinhos. Quando eu vou aplicar calcular aqui, ele vai me desenhar aqui como o cliente vai receber essa etiqueta e vai dizer que eu tenho 512 etiquetas por rolinho, 76.800 etiquetas no total, quantidade de metros quadrados por rolinho, metros quadrados totais e aqui o total de metros lineares, ok? Independente de qualquer coisa, a grande vantagem do aplicativo é que eu não preciso fechar essa janela para poder abrir outra, para trabalhar. Então, eu posso calcular a matéria-prima aqui, abrindo as duas janelas e comparando uma com a outra. Tá? Então, digamos que eu quero calcular minha matéria-prima agora. Então, eu vou colocar aqui a largura, que é 40 por 40, a montagem lateral, que é 1, tá? Etiquetas entre montagem eu não preciso mexer, que é 1, ele vai interpretar que isso aqui vai ser igual a 0 na hora de fazer o cálculo. A borda 3 milímetros de cada lado, eu posso até diminuir aqui caso seja necessário. E vou colocar aqui 76.800 etiquetas que o meu cliente quer. A quebra, tá, que é a quantidade de produtos, de material a mais que eu preciso para rodar isso. Isso refere-se à quantidade que eu preciso para acertos, para ajuste, para perda, para troca de bobina, entre outras coisas. Cada empresa e cada quantidade tem uma variação diferente, isso através de um RKW você consegue quantificar, né, quanto é essa quebra para a tua empresa. Vou colocar aqui 5%, e a minha matéria-prima, digamos que eu vou colocar nesta versão manual, mas na versão completa isso tudo é automático, tanto essa chamada destas informações aqui, onde eu tenho largura, altura e montagem, que ele vai estar amarrado com a faca, como também a parte de matéria-prima, que ele vai estar amarrado com a matéria-prima, tudo isso vem automático. 1,22, né? 1,22 reais o metro quadrado e vou dar um calcular. Beleza. Viram que a quantidade de metros quadrados aqui, ela bate, né? Em relação à quantidade do cálculo de rolinhos. Só a única coisa que tem a diferença a mais aqui entre a quantidade de rolinhos para o substrato que eu preciso é a quebra. Essa é a medida real que eu vou precisar, que eu vou entregar para o meu cliente, e é isso que eu preciso para me fabricar. Inclusive, eu consigo aqui metros lineares, que eu vou ter que usar, metros quadrados, unidades de rolinhos que eu consigo obter através de uma bobina de 1000 milímetros de largura, quanto me sobra disso, né, através desse corte, e quanto me custa. Tá? Mas digamos que eu quero aqui, minha montagem é por 2, tá? Então eu vou calcular. O metro quadrado não muda, mas a quantidade de metros lineares para mim rodar vai diminuir.
ok? E o meu corte também, vou ter menos perda. Então, se minha faca tem muito mais bocas, muito mais montagens laterais, maior será a minha economia e maior será a minha velocidade de produção. Mas isso é uma questão só de treinamento e montagem de trabalhos para ser produtivo e eficiente, ok? Então aqui não há muito mistério, tá? Limpo os cálculos, ele limpa os cálculos para um novo cálculo, e se eu dividir a quantidade pela montagem, eu estou entregando em um rolinho, né? Se eu não dividir, eu vou entregar isso aqui de acordo com a montagem, ok? Vamos lá, fechei esse aqui, fechei esse aqui. Ainda em rolinhos, tá? Só para finalizar essa parte, eu tenho aqui, vou pegar os mesmos rolinhos, 40 por 40. Metragem do rolinho, vamos pegar aqui 22 metros, 40 por 40 o rolinho. E vou ter aqui 150 rolinhos que o meu cliente quer, montagem 1, ok, calcular. Tudo bem. Metragem dos rolinhos aqui, ó, eu consigo só, quanto tem os metros, se eu pegar a altura da etiqueta aqui, por exemplo, 40 e colocar a quantidade por rolo, 512, eu consigo a minha metragem, 22,2 metros, que é exatamente essa aqui. Então eu consigo reverter os cálculos, né, para poder ter uma maior eficiência na minha montagem de orçamento. Preço por rolinho, ele já puxou automático aqui quantas etiquetas eu calculei, e digamos que o milheiro dessa etiqueta eu consiga fabricar ela por R$ 9,80. Então eu sei que cada rolinho, meu preço de vendas vai custar R$ 5,02 cada um, ok? Finalizamos aqui, que tem help e sair, finaliza tudo. Bacana, esse é bem simples, então não precisa tanta ênfase para isso. Cálculo da matéria-prima, cálculo de distorção, ele faz aquele cálculo básico de redução, né, para que seja aplicada numa arte, tá? Então você pode selecionar as engrenagens aqui, né, o módulo do seu engrenamento, qual o default gap do seu cilindro, você pode até programar outros, o dupla face que você vai usar mais o seu clichê, e ele vai te dar aqui a opção aqui, vamos pegar aqui esse exemplo aqui de 41, tá, com 1.14, engrenagem de módulo 1, tá, ele já vai me calcular aqui o diâmetro primitivo automático, né, e o diâmetro do porta-clichês, e vou calcular aqui qual vai ser meu repeat, a distorção e a porcentagem de um para o outro. Então, o meu desenho real vai ter 128,8. Depois de tudo pronto, eu vou transformar ele para 122,01, né, que é o tamanho que eu preciso para gerar meu fotolito, e aí depois colar em cima do meu porta-clichê com dupla face de 0,38. Se eu pegar e der um copy para a área de transferência aqui, ele vai copiar exatamente essa distorção para que eu seja, por exemplo, dê um Ctrl V, né? Vamos dar um Ctrl V aqui, para que eu use essa medida aí no meu Corel para fazer a distorção sem ter que ficar abrindo e saindo muito desses programas aí, ok? Não vou salvar aqui o bloco de notas, vou fechar o cálculo de distorção, não precisa muita ênfase em cima dele também, que é uma coisa bastante simples para ser usada, mais útil. Escolha de Anilox, né? Ele vai possibilitar a melhor escolha do meu Anilox referente ao uso da minha lineatura do meu clichê. Então eu vou selecionar a lineatura do meu clichê aqui, por exemplo, eu vou trabalhar com um clichê de 52 linhas, ele vai dizer aqui qual o melhor anilox para as porcentagens de mínima, né, do meu clichê. Então se eu quiser trabalhar com retículas de 2%, uma cromia, por exemplo, com 52 linhas, eu preciso usar aí um clichê, um anilox, ou melhor, de 283 linhas por centímetro, ok? Então isso é o que ajuda muito a ter uma boa reprodução. E aqui eu também tenho aí uma facilidade aí a mais para escolher os cilindros porta-clichê OnePlus. E aqui eu eu converto o que é BCM para centímetros cúbicos por metro quadrado, né? Então, por exemplo, eu tenho BCM, 9 BCMs num cilindro, eu quero saber quanto vale isso em centímetros cúbicos de tinta por metro quadrado, 13,95. E também ao contrário, né? Caso eu tenha uma medida de 10 centímetros cúbicos por metro quadrado de aplicação de tinta, quero saber quanto ele vale em BCM, eu tenho aí 6,45 BCM para a conversão de tintas, tá? E o uso e consumo de tintas, ok? Então ele ajuda bastante quando você quer fazer uma cromia. Outra ferramenta que é muito legal, eu acho que essa é uma das mais interessantes para o pessoal de arte,
e para quem vende, e principalmente para o empresário saber se ele tem ou não o porta-clichê, é esta ferramenta aqui. Então, quando a gente tem a produção de uma determinada etiqueta, a gente precisa saber se tem esse porta-clichê ou não. Pô, como é que faz isso? Então, por exemplo, eu quero reproduzir uma etiqueta de 120 milímetros. Pô, que engrenagem que eu vou usar, que cilindro que eu vou usar, eu vou ter esse cilindro em casa, não vou ter, quanto vai me sobrar de esqueleto, quanto não vai. Então, quem não tem o hábito muito de fazer essas contas no dia a dia, acaba se perdendo um pouco e calculando e dando orçamentos fora da realidade, tendo que fazer investimentos depois, né? Então, por exemplo, digamos que eu queira fabricar uma etiqueta de 100 milímetros de altura, né? Só a altura que me interessa nesse caso, porque eu estou falando em perímetro, eu estou falando de cilindro, com uma engrenagem de módulo 1/8, tá? Quando eu aplicar em calcular aqui, ele vai me dar uma lista das possíveis engrenagens, desde 45, de Z45, até o Z150, ok? Então ele vai falar para mim que cada engrenagem dessa, que cada possibilidade dessa, ela me dá uma quantidade de montagem de rótulos, pelo desenvolvimento, pelo perímetro, e o quanto me sobra de esqueleto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu fosse usar para fazer uma etiqueta de 100 milímetros, uma engrenagem ou um cilindro de 45, Z45 com engrenagem 1/8, eu teria uma única montagem na altura, com um esqueleto de 42 e 88, não me serve, é muito grande. Então, quem que começa a ficar financeiramente viável para mim e bom? Uma etiqueta aqui, uma engrenagem Z65, 65 dentes, vai me proporcionar duas montagens na altura com um esqueleto de 3,19. Poxa, bacana, é um porta-clichê legal. Mas digamos que eu não tenho esse porta-clichê na minha casa, eu tenho 64. Eu posso até fazer uma outra coisa. Pô, 64, eu tenho 1,6 de esqueleto. O que, que eu faço? Em vez de eu fazer uma etiqueta de 100 milímetros, eu posso fazer uma etiqueta de 99 para o meu cliente. Eu dou um limpar aqui, uma etiqueta de 99 para o meu cliente. Aí ele começa a ser financeiramente viável aqui. Então, eu diminuo 1 milímetro, tá? Que praticamente vai ser imperceptível para o cliente, em 100 milímetros, eu estou falando em 0,1%, melhor, em 1%. E isso vai me dar um esqueleto de 2,6 possível de ser retirado numa máquina e eu vou atender a minha necessidade. Então, eu consigo fazer um jogo de porta-clichês e medidas que seja financeiramente viável para que eu faça o desenvolvimento e eu saiba antecipadamente quantas montagens na altura eu vou ter e quanto eu vou ter de esqueleto e se é possível ou não, se eu tenho que fazer investimentos em engrenagem e porta-clichê também. Então essa é uma das ferramentas mais legais que eu já desenvolvi, que ajuda muito, é bem prático, rápido, principalmente para quem está fazendo desenho, ele já vai saber antecipadamente quantas montagens, o que ele precisa, o que ele não precisa. Aliado aí ao cálculo de distorção e ao cálculo de facas, ajuda bastante aí a você montar com perfeição dentro do seu core a sua arte, ok? Então a parte de cálculo basicamente é essa aqui, nessa versão demo, que é bem light. E agora vem a parte de cadastro. Dois pedacinhos da versão maior, que é a SoloFlex, Galileu SoloFlex, eu coloquei nessa versão demo aqui, que é o cadastro de faca, porque a grande maioria das empresas convertedoras não tem um cadastro efetivo de faca legal, bacana. Então eu bolei esse cadastro bem legal, que ajuda bastante você a organizar suas facas dentro da tua empresa. Então eu tenho um banco de dados onde eu vou colocar uma faca específica guardada aí nesse banco de dados. Ele faz um desenho na sua lateral aqui para que você visualize como é esta ferramenta, né? Antes de começar a fazer sua montagem. Então ele ajuda bastante o designer e você que está vendendo ou você que está produzindo uma etiqueta a ter uma noção de quanto você vai gastar de clichê, quanto vai ter de esqueleto, a sobra, quantas montagens eu tenho na altura, total de montagens. Então é muito mais fácil você visualizar o seu produto a partir do momento que você conhece ele antecipadamente, que você consegue visualizar isso sem precisar ter que ir na produção, puxar uma gaveta de faca, olhar a faca, pedir uma prova ou pesquisar essa prova em algum canto. Então aqui eu tenho um desenho orientativo que ajuda você a montar aqui a característica da faca, seleciono engrenagens, e eu posso trabalhar as engrenagens aqui, por exemplo, se eu for trabalhando as engrenagens, automaticamente eu vou dizendo para ele, ó, ele vai calculando para mim o quanto vai ter a mais de esqueleto e quantas montagens ainda são possíveis, tá? Inclusive aqui vamos colocar, eu estava com uma engrenagem 41, vamos colocar uma 82, tá? Só para você ter uma ideia do que vai acontecer. Ele desenhou para mim, tá?
quantas montagens eu vou ter aí, tá? Desenhou que eu tenho 8 montagens na altura. Digamos que eu queira montagem lateral, se eu quiser 4, ele vai desenhar para mim 4 montagens laterais aqui, no 40 por 40, né? Vamos colocar aqui só para ele dar uma limpadinha aqui. E ele vai limpar aqui e vai dizer para mim que eu tenho 12 montagens, ok? Então, é bem simples de usar, ele vai cadastrando, tá? Você consegue imprimir essa lista de facas aqui, onde eu tenho o código da faca, a largura, a altura, a montagem. Posso pesquisar a faca aqui pela altura, pela montagem, pela largura aqui, como eu quiser, ou pelo código, e ele vai orientando e desenhando. E aqui eu posso selecionar se a faca é quadrada, se ela é retangular, se ela é redonda, e assim sucessivamente. E no caso aqui ela está oval, mas vamos alterar aqui só para você ter uma ideia como é que isso se comporta. 80, ele já coube 1 aqui, vou ter que diminuir ou aumentar aqui a quantidade de engrenagem aqui para que ele possa caber, aí bacana, com 7 milímetros de esqueleto, para que ele possa montar da melhor forma possível. Então isso é muito legal porque você consegue ter uma ideia antes de cadastrar uma faca, né? Você pode simular o desenho da tua faca aqui, ou a montagem da tua faca, antes de mandar o desenho para a sua clichêria, para fazer a montagem dos clichês, ou para o seu fabricante de faca. Então auxilia bastante você ter essa ideia de como vai funcionar. O cadastro de clichês, ele funciona também da mesma forma. Na maioria das empresas onde eu estive, dando treinamento, consultoria, também não existe um cadastro legal de clichês. Os clichês são colocados em gavetas, em pastas, em saquinhos, e depois o nome do cliente é colocado nesse saquinho, e depois o impressor que se vire procurando. Ó, cliente Pedro, supermercado Pedrão e etiqueta de balança. Pronto, aí o cara tem que procurar isso aí e se virar. Aqui funciona da mesma forma, né? Se eu procurar aqui, ó, mercado, ele já vai me oferecer o mercado que eu tenho cadastrado, cliente teste, o cliente teste, e eu posso colocar um novo aqui. Então eu seleciono o nome do meu cliente, neste caso na versão demo isso é manual, na versão completa ele puxa o nome do cliente do seu banco de dados de cliente, seleciono aqui o nome do cliente, por exemplo, mercadinho, coloco aqui a quantidade de cores do trabalho, se eu deixar 0 aqui é 0, a quantidade de cores, vamos colocar aqui 2 cores, o cilindro porta-clichê, neste caso aqui, o cilindro porta-clichê, eu vou introduzir um cilindro porta-clichê qualquer aqui que caiba neste trabalho, porque antecipadamente já fiz alguns cálculos através das outras ferramentas, ok? Então vou selecionar o porta-clichê, vou dar um código para esse clichê, então MP0123, por exemplo, 125. A gaveta, que é o local onde eu vou guardar, armazenar, então digamos que seja no armário A, na gaveta 2, na divisão 3. Então fica muito mais fácil eu achar isso. A descrição do trabalho seria etiqueta, balança, 40 por 40. 2 carreiras. Pronto. Salvei, ok, registro salvo, ele está aqui, tá? Mercadinho aqui. Então se eu fizer a pesquisa, mercado São Vito, e continuar mercadinho, ele vai me oferecer. Se eu fizer a pesquisa pelo IDE, ele também vai colocar para mim, e assim sucessivamente. Então é bem simples de utilizar. Outras ferramentas podem ser úteis e ser colocadas aqui através de solicitação, não há problema. O Demo Galileu SoloFlex, ele tem um custo para aquisição que ele é de R$50, para que mantenha esse projeto que a gente tem de desenvolvimento de novas ferramentas. Esse custo é abatido para quem comprar a versão completa, que é o Galileu SoloFlex. Então, 80% desse valor que você pagou, ele serve para abater na versão original, na versão completa. E todas as outras ferramentas que o usuário precisar desenvolver a mais, que seja ligada diretamente à sua necessidade, pode ser estudada e desenvolvida. Por exemplo, se ele tem dados variáveis, que isso já contempla na versão completa do SoloFlex, preço de ribbon, hot stamp, cold stamp, custo de embalagem, a confecção do RKW para que você tenha o custo de hora-máquina, o custo real para que você possa compor sua venda, o orçamento e a geração da ordem de serviço, tudo isso é contemplado. E depois esses dados
são exportados no formato TXT, que você pode recuperar ele em qualquer outro tipo de software, ok? Caso você compre a versão original, não se preocupe com todos os dados que você cadastrar de clichê e de faca, porque eles são aproveitados, não perde nada, todo o banco de dados que você criou no demo Galileu SoloFlex, ele é aproveitado para outra versão, e comprando essa versão aqui, o que garante pagar esses R$ 50 são suporte de 30 dias por e-mail que você tem para você poder entender bem como é que funciona a ferramenta. Ok? Espero que vocês tenham gostado da ferramenta, solicitem a sua cópia, façam os testes, gostando, precisando, sugerindo mais algumas ferramentas a gente pode introduzir, melhorar, e essa é uma das muitas ferramentas que a gente desenvolve e que a gente visualizou essas deficiências através de consultorias ao longo desses 30 anos atuando no mercado Flexo, e principalmente de rótulos e etiquetas. Então, tá aí, mais uma ferramenta, mais uma solução que desenvolvi em busca